No velório do meu marido, o padre se inclinou e disse com a voz trêmula: Lígia, saia agora, em silêncio, e não olhe para trás. O cheiro de lírios e incenso grudou na minha roupa, e a mão dele, gelada como mármore, apertou meu ombro. Não eram palavras de consolo. Era um alarme de incêndio no meio da minha dor. Naquele instante, os 55 anos que vivi com Antero se tornaram uma mentira, e a igreja inteira parecia um tribunal onde eu era a ré. O que um professor de história poderia esconder de tão terrível? Fique comigo até o final para descobrir. Se inscreva no canal, deixe seu like para me dar força e me diga nos comentários de que cidade você está assistindo. É bom saber que não estou sozinha nisso. Meu nome é Lígia Bauer, tenho 78 anos e por mais de 5 décadas fui relojoeira. Minhas mãos, hoje manchadas pela terra do meu jardim de hortênsias, já conheceram a alma de mecanismos minúsculos, peças que precisavam de ordem e paciência para voltar a funcionar. Eu acreditava que a vida era assim, uma engrenagem precisa, onde cada dia se encaixava no seguinte. Nasci e vivi toda a minha vida em Blumenau, Santa Catarina, numa casa de estilo em Chaimel que meu avô construiu. A precisão alemã não estava só na arquitetura, estava no meu sangue, na forma como eu via o mundo. A vida ao lado de Antero era um relógio suíço. Ele, um professor de história aposentado, era a corda que me dava movimento. Nossas manhãs cheiravam a café passado no coador de pano, e nossas tardes ao aroma da cuca, de banana que eu tirava do forno pontualmente às 3. À noite, o som da sua voz lendo crônicas antigas se misturava ao tic-tac dos mais de 30 relógios que habitavam nossa casa. Para a vizinhança, éramos um retrato da tradição, um pilar de decência que o tempo não ousava desgastar. Uma vida inteira de certezas. Nosso único amigo realmente próximo, aquele que conhecia as fundações da nossa família, era o Padre Inácio. Um homem de fé serena, que batizou nossos afilhados, deu a extrema unção aos meus pais e, por incontáveis domingos, ouviu minhas confissões banais sobre impaciência com as pragas do jardim. Ele era uma constante, uma peça que jamais imaginei que pudesse sair do lugar. Sua presença era tão certa quanto o sol nascendo atrás do morro do Aipim. E então, naquele dia, a engrenagem mestra da minha vida se partiu. O velório de Antero. A igreja matriz estava lotada, o ar pesado com o cheiro enjoativo de flores e incenso. Eu encarava o caixão fechado, um vazio surdo crescendo, dentro de mim, engolindo os murmúrios e os choros contidos. Foi quando o Padre Inácio se aproximou para a bênção final, mas em vez de palavras de consolo, ele se inclinou, o rosto pálido e suando frio apesar do clima ameno, e sussurrou em meu ouvido a frase que incendiou meu mundo. Lígia, saia agora, em silêncio, e não olhe para trás. O choque foi físico. Senti o sangue fugir do meu rosto e minhas pernas fraquejarem. O hálito dele tinha um cheiro de medo, um odor acre que não combinava com a batina. Olhei para seu rosto e vi algo que nunca tinha visto em 40 anos. Pânico puro. Seus olhos não olhavam para mim, mas para além de mim, varrendo a multidão de rostos conhecidos que agora pareciam máscaras sem expressão. Quem, entre aquelas pessoas que me davam pêsames, era a ameaça? Minha mente de relojoeira tentou encontrar a lógica, mas não havia nenhuma. Com o corpo tremendo, fiz a única coisa que me pareceu plausível. Levei a mão à testa, fingindo uma tontura súbita, um mal-estar, que todos esperariam de uma viúva de 78 anos. Minha sobrinha, aflita, veio me amparar. É a pressão, tia, ela disse, com a voz embargada. Eu apenas assenti, permitindo que ela me guiasse para fora, para o ar fresco, para longe daquele perigo invisível que o padre anunciara. Cada passo para fora da igreja parecia durar uma eternidade. Senti dezenas de olhares nas minhas costas, mas a ordem do padre ecoava na minha cabeça. Não olhe para trás. A porta de madeira maciça se fechou atrás de mim com um baque surdo, separando meu luto da minha sobrevivência. O sol da tarde de Blumenau bateu no meu rosto, mas não me aqueceu. Pela primeira vez na vida,
eu estava com frio na minha própria cidade. Lá fora, o mundo continuava. Carros passavam, crianças riam no parque do outro lado da rua. Uma normalidade que me agredia. Minha sobrinha queria chamar um táxi, me levar para a casa dela. Mas eu recusei. Precisava ir para a minha casa. Para a casa que dividi com Antero. O lugar que sempre foi meu. Porto Seguro agora era a cena de um crime que eu nem sabia que tinha acontecido. Eu, que passei a vida inteira entendendo engrenagens, não conseguia entender a peça que faltava na minha própria história. E sabia que precisava encontrá-la lá dentro. A viagem de táxi foi um borrão. As ruas familiares de Blumenau, com suas casas de gerânios nas janelas, pareciam cenários de um filme estranho. Quando entrei em casa, o silêncio me atingiu como uma parede. Um silêncio que nem o tic-tac sincronizado dos relógios conseguia preencher. O cheiro de Antero ainda estava ali, um misto de papel de livro antigo e o tabaco suave que ele fumava no cachimbo. Era um cheiro de saudade, mas agora também de mentira. Andei pela casa como uma estranha. Cada objeto parecia me acusar. O chapéu dele no cabideiro, os óculos de leitura sobre o jornal de ontem, a xícara de café que ele usou pela última vez. Tudo era testemunha de uma vida que eu achava que conhecia. Uma raiva fria começou a subir pela minha espinha. Raiva de Antero, por ter me deixado com um quebra-cabeça mortal nas mãos. Raiva do padre Inácio, por me dar um aviso sem nenhuma explicação. E raiva de mim mesma, por ter sido tão cega. Fui direto para o escritório dele, no fundo da casa. Era o seu santuário. Prateleiras do chão ao teto, abarrotadas de livros de história, mapas antigos enrolados em tubos de papelão e pilhas de documentos que eu nunca ousei tocar. Sempre respeitei aquele espaço como se fosse sagrado. Agora, ele me parecia profano, um esconderijo. O ar ali era mais denso, parado. A janela, que Antero sempre mantinha trancada, estava com o trinco ligeiramente aberto. Meu coração deu um salto. Um arrepio percorreu meu corpo. Ele nunca deixava aquela janela aberta. Nunca. Aproximei-me devagar, olhando para o meu jardim de hortênsias lá fora. Tudo parecia normal, mas a sensação de que alguém esteve ali, ou pior, de que alguém poderia estar me observando, era sufocante. Fechei o trinco com as mãos trêmulas, clique do metal soando como um tiro no silêncio da casa. Aquele pequeno detalhe, uma janela aberta, era a prova de que o perigo era real e estava perto. Comecei a procurar, sem saber o quê, mas com a urgência de quem busca um antídoto. Passei os dedos pelas lombadas dos livros, esperando que um deles se revelasse falso, que abrisse uma passagem secreta como nos filmes. Abri gavetas, uma por uma, com a precisão de quem desmonta um relógio de bolso. Contas pagas, cartas de ex-alunos, rascunhos de artigos para jornais locais. Nada. A vida de Antero Bauer parecia exatamente o que era. A de um pacato professor. Mas a mentira tinha que estar em algum lugar. Antero era metódico, assim como eu. Se ele tinha um segredo, ele o teria guardado com a mesma lógica que usava para organizar seus livros. Em plena vista, mas de um jeito que só ele entenderia. Comecei a olhar não para o que estava nas gavetas, mas para como estava organizado. As pastas de arquivos, todas etiquetadas em ordem alfabética, exceto uma única pasta azul, sem etiqueta, enfiada entre a letra J e a L. Meu pulso acelerou. Puxei a pasta. Estava cheia de papéis, mas não eram artigos de história. Eram recortes de jornal antigos, dos anos 70 e 80, todos de outras cidades, outros estados. Notícias sobre assaltos a bancos, desaparecimentos, confrontos políticos da época da ditadura. Eram histórias violentas, desconexas. O que um professor de história de Blumenau teria a ver com tudo aquilo? Foi quando meus dedos tocaram algo frio e metálico, escondido no fundo da pasta, debaixo de uma pilha de recortes amarelados. Não era um clipe de papel. Era uma chave. Pequena, de bronze, com um desenho estranho na ponta. Algo que parecia uma serpente mordendo a própria cauda. Uma chave que eu nunca tinha visto em 55 anos de casamento.
Segurei a chave na palma da mão. Era pesada, real. Uma prova física de que havia uma porta fechada na vida do meu marido. Uma porta que ele nunca quis que eu abrisse. Olhei ao redor do escritório, depois para o resto da casa. Nenhum móvel, nenhuma caixa, nenhum baú que eu conhecesse tinha uma fechadura que combinasse com aquela chave. O segredo não estava guardado em algo óbvio. Voltei a pensar nos hábitos de Antero, nas suas manias. Ele tinha uma pequena caixa de madeira de imbuía sobre a escrivaninha, onde guardava selos. Dizia que era um presente do pai dele. Sempre havia ali, intocada, um objeto de decoração. Peguei a caixa. Era leve. Deslizei a tampa. Dentro, os selos de... sempre organizados em saquinhos plásticos. Mas algo estava diferente. O fundo da caixa parecia mais alto do que eu me lembrava. Com a ponta da unha, forcei a base de veludo. Cedeu. Havia um fundo falso. Meu fôlego ficou preso na garganta. Lá dentro, não havia dinheiro, nem joias. Havia apenas um pequeno diário de capa de couro preta e um passaporte. Abri o passaporte primeiro. A foto era de um Antero jovem, com uns 25 anos, o cabelo escuro e um olhar sério. Mas o nome não era Antero Bauer. Era Ricardo Vilar. O nome me atingiu como um soco. Ricardo Vilar. Quem era Ricardo Vilar? O diário poderia me dar a resposta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o pequeno cadeado com a chave de serpente. As páginas estavam repletas da caligrafia fina e elegante de Antero. A primeira entrada era datada de 1972. Hoje eu morri, dizia a primeira frase. Antero Bauer nasceu. Que Deus me perdoe pelo que precisei fazer para sobreviver. As palavras seguintes eram um borrão de Confissão. horror e... Antero, ou melhor, Ricardo, fazia parte de um grupo de resistência armada contra a ditadura militar. Ele não era um professor gentil, mas um estrategista. Um homem que planejou ações, que viu amigos morrerem, que viveu na clandestinidade. Ele não era um pilar de decência. Ele era um fugitivo. A vida pacata em Blumenau não foi uma escolha. Foi um disfarce. O mais perfeito de todos. E o segredo não era apenas o seu passado. O diário falava de um acerto de contas, de documentos que ele guardou, provas que poderiam incriminar pessoas que, hoje, eram figuras poderosas, homens de negócios, políticos, pessoas que nunca esqueceram, pessoas que, com a sua morte, poderiam pensar que o caminho estava livre para apagar a última testemunha. E essa testemunha, sem saber, era eu. O padre Inácio não me avisou sobre um perigo qualquer. Ele me avisou porque conhecia a verdade. O diário mencionava um I, um amigo do seminário, que o ajudou a forjar os documentos, a criar a identidade de Antero Bauer. Inácio era cúmplice. Ele ajudou a construir a mentira que foi a minha vida por mais de meio século. E agora, ele tentava me salvar das ruínas dela. A sensação de traição era avassaladora. Meu marido, meu amigo padre, a minha própria vida. Tudo era uma construção frágil, uma casa de cartas que desmoronava ao meu redor. Eu estava sozinha, uma senhora de 78 anos, no centro de uma conspiração que atravessou décadas. A casa, antes um santuário, agora era uma armadilha. Cada tic-tac dos relógios parecia uma contagem regressiva. De repente, o som da campainha ecoou pela casa. Um som agudo e insistente que cortou o silêncio pesado. Meu coração parou. Olhei pela janela da sala. Por uma fresta na cortina. Era um carro preto, sem identificação, parado em frente ao meu portão. 2 homens de terno saíram. Não eram vizinhos vindo trazer pêsames. Seus rostos eram duros. Seus olhares varriam a casa. Eles não estavam ali para oferecer conforto. O telefone tocou. Um som estridente que se juntou ao da campainha. Um dueto do inferno. Meu corpo inteiro gelou. Podia ser minha sobrinha, preocupada. Podia ser Padre Inácio, tentando me guiar. Ou podiam ser eles, de alguma forma, testando para ver se eu estava em casa. Parada no meio da sala, com o diário e a chave fria na mão, eu estava encurralada. Fugir, como o padre mandou,
ou enfrentar o passado do homem com quem dormi por 55 anos? A campainha tocou de novo, mais forte desta vez, e eu sabia que não tinha mais tempo para decidir. O som duplo da campainha e do telefone me paralisou no meio da sala. Era um ataque coordenado, uma sinfonia do pânico projetada para me quebrar. Meu instinto, forjado em 78 anos de uma vida sem sobressaltos, era gritar, correr, me entregar ao desespero. Mas as mãos de uma relojoeira não tremem. Elas se firmam. Olhei para as minhas, manchadas de terra e idade, e vi a mesma firmeza que usava para assentar a menor das engrenagens. O medo estava ali, um gelo no estômago, mas a precisão do meu ofício me deu uma âncora. Eu não era uma presa assustada. Eu era uma mecânica diante de um problema complexo. Os homens lá fora não eram ladrões comuns. Suas silhuetas contra o vidro fosco da porta eram retas, pacientes. O carro preto, sem poeira da estrada, estacionado com uma simetria militar, dizia tudo. Eles não queriam minhas joias ou os poucos trocados que guardava na lata de biscoitos. Eles queriam o que estava na minha mão, o diário de Ricardo Vilar. Eles vinham buscar o fantasma do meu marido. E, se preciso fosse, levariam a mim para garantir o silêncio dele. A casa, meu casulo por mais de meio século, agora tinha a acústica de uma tumba. Recuei em silêncio, meus pés descalços não fazendo barulho no assoalho de madeira que eu mesma encerava toda semana. Fui para a minha oficina nos fundos da casa, meu verdadeiro santuário. O cheiro familiar de óleo de máquina, metal polido e madeira de embuia me envolveu como um abraço. Ali, cercada por ferramentas de precisão, lupas e relógios em vários estágios de concerto, eu me sentia mais forte. O telefone na sala parou de tocar, e um silêncio pesado caiu sobre a casa. Um silêncio de espera. E então, meu celular, que estava no bolso do avental, começou a vibrar. Um número privado. Meu coração martelou contra as costelas. Podiam ser eles, usando outra tática. Mas uma voz dentro de mim, a mesma que me dizia qual mola usar em um mecanismo emperrado, me mandou atender. Deslizei o dedo na tela, a mão úmida de suor. Levei o aparelho ao ouvido sem dizer uma palavra. Do outro lado, a voz ofegante e sussurrada do padre Inácio. Lígia, eles sabem. Sabem que você está aí. Não fale nada. Apenas me escute com atenção. Você tem pouco tempo. Cada palavra era uma pedra atirada na minha já frágil paz. Antero sabia que este dia poderia chegar, continuou ele. A voz entrecortada por uma respiração pesada, como se estivesse correndo. Ele deixou algo para você. Uma saída de emergência. Ele me fez jurar que só te contaria se o pior acontecesse. O pior aconteceu, Lígia. A urgência na voz dele era aterrorizante. O homem que me dava a bênção aos domingos agora soava como um soldado em meio a uma batalha, me passando instruções vitais antes que a comunicação fosse cortada. O carrilhão, disse ele, a voz quase inaudível. O presente de bodas de prata. Aquele que fica na sala. Antero disse que você saberia o que fazer. Ele confiava na sua inteligência, na sua precisão. Disse que só você conseguiria abrir. Antes que eu pudesse processar a informação, ouvi um barulho do outro lado da linha. Um som abafado, e a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. A campainha soou de novo, desta vez acompanhada por batidas firmes na porta. O relógio de carrilhão. Uma peça enorme de carvalho escuro que Antero me deu nos nossos 25 anos de casados. Eu o odiava no início. Achava-o ostensivo demais para nossa casa simples. Mas Antero insistiu, dizendo que era para marcar um tempo que nem a história poderia apagar. Agora, suas palavras ganhavam um significado sinistro. Deixei a oficina e rastejei pelo corredor, mantendo-me abaixo do nível das janelas. A cada batida na porta, meu corpo se encolhia, mas minha mente estava focada. O carrilhão. Cheguei à sala. O relógio estava lá, imponente, seu pêndulo balançando com uma calma indiferente ao caos que me cercava.
O tic-tac era o único som que competia com as batidas do meu coração. As batidas na porta pararam. Ouvi vozes masculinas, baixas e controladas. Eles estavam discutindo uma estratégia. Eu sabia o que aquilo significava. O tempo para sutilezas estava acabando. Eles iriam entrar. Eu precisava ser mais rápida. Aproximei-me do carrilhão. Minhas mãos, as mãos de uma relojoeira, percorreram a madeira lisa, sentindo cada veio, cada imperfeição. Eu conhecia aquele relógio como conhecia a palma da minha mão. Eu o desmontara para limpeza e ajuste dezenas de vezes. Antero estava certo. Havia um segredo ali que só eu poderia desvendar. Não era uma fechadura nem um botão. Era algo na mecânica, no próprio coração da máquina. Com a agilidade que a memória muscular me conferia, abri a portinhola de vidro e parei o pêndulo. O silêncio súbito foi assustador. Usando a ponta dos dedos, manipulei as engrenagens do mecanismo de som, não de forma aleatória, mas em uma sequência específica, como se estivesse ajustando um código. Uma sequência que Antero e eu criamos como uma brincadeira, baseada nas datas de nascimento dos nossos pais. Girei o pino do minuto para a posição 12, o da hora para a 9 e o do sino para a 3. Houve um clique suave, quase imperceptível. Um pequeno compartimento se abriu na base do relógio, um fundo falso que nem a mais minuciosa das buscas encontraria. Minhas mãos trêmulas alcançaram o interior. Havia um envelope grosso, selado com cera. E dentro dele, não apenas documentos, mas uma carta. Uma carta com a caligrafia de Antero, endereçada a mim. Para minha Lígia, caso o tempo finalmente me alcance. As lágrimas que eu segurei no velório finalmente vieram, quentes e silenciosas. Rasguei o envelope com urgência. A carta era a confissão final. Ele me contava tudo. Não como Ricardo Vilar, o militante, mas como Antero, seu marido. Explicava que o segredo não era para me enganar, mas para me proteger. Que a vida pacata em Blumenau foi o único jeito de me dar a paz que eu merecia. Uma paz que ele nunca teve de verdade. Ele sabia que seus antigos inimigos, agora homens poderosos, nunca desistiriam de encontrar as provas que ele guardara. Eles não têm rosto, meu amor, mas têm poder, ele escreveu. Eles vão te procurar, vão tentar te enganar com gentileza ou te quebrar com medo. Não confie em ninguém além de Inácio. E, acima de tudo, confie em si mesma. Você, com sua paciência e sua lógica, é mais forte do que todos eles. A carta era um pedido de desculpas, uma declaração de amor e, mais importante, um manual de instruções para a minha sobrevivência. Dentro do envelope, junto com cópias de documentos, microfilmes e um extrato bancário de uma conta na Suíça em meu nome, havia um nome e um endereço em Florianópolis. Um jornalista investigativo, um homem que Antero dizia ser a última pessoa honesta na imprensa catarinense. Entregue isso a ele, Lígia. É a nossa única chance. É a minha última batalha. E você será meu soldado mais valente. As palavras dele me atingiram como um raio. O medo não foi embora, mas algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma fúria, fria e controlada. Eles não destruíram apenas a memória do meu marido. Eles invadiram minha casa, ameaçaram minha vida e subestimaram quem eu era. Eles viam uma viúva frágil, uma velhinha que poderiam manipular. Não viam a mulher que conseguia ouvir o tempo e consertá-lo. Do lado de fora, ouvi o som de vidro quebrando. A janela da cozinha. Eles tinham se cansado de esperar. O tempo havia acabado. Guardei a carta e os documentos dentro da minha blusa, o papel arranhando minha pele. O diário e o passaporte falso ainda estavam na minha oficina. Eu precisava pegá-los. O que quer que acontecesse, eles não poderiam ter acesso àquela história, a verdade de Ricardo Vilar. Levantei-me, as pernas firmes. A mulher que chorava pelo marido morreu naquele instante. Em seu lugar, nasceu a relojoeira com uma missão. Meu corpo ainda era de uma senhora de 78 anos, mas minha mente era um mecanismo afiado, calculando cada movimento, cada segundo. Eu não iria mais me esconder. Eu iria agir. A casa já não era um lugar seguro.
Era um labirinto que eu conhecia melhor do que ninguém. Dona Lígia? Uma voz masculina chamou de dentro da cozinha, falsamente calma. Somos da seguradora do seu marido. Viemos falar sobre a apólice. Não precisa ter medo. A mentira era tão óbvia, tão insultuosa, que em vez de medo senti um desprezo profundo. Eles achavam que eu era estúpida. Eles achavam que eu era fraca. Antero estava certo. Eles usariam a gentileza antes da força. Essa percepção foi o meu clarão de consciência. A minha estagnação, o meu luto paralisante, se quebrou. Eles não estavam lidando com uma viúva indefesa. Estavam lidando com a parceira de um estrategista por 55 anos. E mais importante, estavam lidando com uma mulher que entendia que, para vencer, cada pequena peça precisava estar no lugar certo, na hora certa. Meu plano começou a se formar. Não um plano de fuga, mas de ataque. Eu não sairia pela porta dos fundos como uma fugitiva. Eu usaria a minha casa, o meu território, como uma arma. Cada relógio, cada porta que rangia, cada tábua solta no assoalho era uma informação que eu tinha, e eles não. Eles podiam ter a força bruta, mas eu tinha o tempo ao meu lado. E naquele momento, decidi que não entregaria o legado de Antero. Eu o faria ser ouvido. Voltei para a oficina, o coração batendo num ritmo controlado. Peguei o diário e o passaporte falso. Guardei-os junto com os outros documentos. Olhei para a minha bancada de trabalho, para as pequenas ferramentas dispostas em ordem. Peguei uma chave de fenda fina e afiada. O cabo de madeira se encaixando perfeitamente na minha mão. Não era uma arma, mas era um começo. Ouvi os passos dele se aproximando pelo corredor. Eram dois, cautelosos, mas confiantes. Eles achavam que o jogo estava ganho. Eles não sabiam que a casa tinha outros segredos além do carrilhão. Havia a velha adega, com sua saída de emergência para o jardim dos fundos, coberta pelas minhas hortênsias mais densas. Uma passagem que nem Antero conhecia, que eu descobri durante uma reforma há 30 anos. A dúvida que me paralisou antes se dissipou. Eu não estava mais resistindo à mudança que a morte de Antero me impôs. Eu a estava abraçando. Esta era a minha nova realidade. E eu iria sobreviver. Mais do que isso, eu iria garantir que a verdade de Ricardo Vilar viesse à tona. Era a última coisa que eu poderia fazer pelo homem que amei, mesmo sem conhecê-lo por inteiro. Os passos pararam na porta da oficina. A maçaneta começou a girar lentamente. Segurei a respiração, a chave de fenda firme na minha mão. Eu não era uma vítima encurralada. Eu era a relojoeira, e a minha casa era o meu mecanismo. E eu estava prestes a mostrar a eles o quão precisamente eu poderia fazê-lo funcionar contra eles. A porta se abriu, e eu estava pronta. A porta da oficina se abriu, e a silhueta de um homem preencheu o umbral. O cheiro dele me atingiu primeiro. Uma loção de farmácia barata, tentando mascarar o odor de cigarro. Seus olhos eram frios, vazios de qualquer emoção, e percorreram meu pequeno santuário de engrenagens com um tédio profissional. Ele não via uma oficina de memórias. Via um cômodo a ser vasculhado. Dona Lígia, ele disse, a voz macia como veludo podre. Não vamos machucá-la. Só queremos o que não lhe pertence. Naquele instante, o medo que me prendia se transformou em algo diferente. Algo cortante como o aço da minha chave de fenda. Meu primeiro passo não foi de coragem. Foi de puro instinto de sobrevivência. Um tropeço. Calculado. Fingi um desequilíbrio, esbarrando numa prateleira frágil ao meu lado. Um relógio de pêndulo antigo que eu estava restaurando despencou com um estrondo de madeira se partindo e vidro estilhaçando. O som foi violento. Uma profanação no meu mundo de tic-tacs delicados. O homem se assustou, dando um passo para trás, o suficiente para me dar o segundo que eu precisava. Não corri para a porta, mas para o canto mais escuro da oficina, onde ficava a entrada para a adega. A pesada porta de madeira rangeu como um gemido de dor quando a puxei. O cheiro de mofo e terra úmida subiu, um aroma que sempre detestei,
mas que agora era o perfume da liberdade. Desci os degraus de pedra às cegas, minhas mãos arranhando as paredes ásperas em busca de apoio. Ouvi os passos dele no assoalho acima, a voz chamando pelo parceiro. O coração batia na minha garganta, um tambor descontrolado. Meu primeiro erro. Na pressa, deixei a porta da adega entreaberta. Uma fresta de luz denunciava minha rota de fuga. Não havia tempo para consertar o erro. Continuei, tateando no escuro. Minhas mãos encontraram as prateleiras de vinho que Antero mal tocava. Com um esforço que fez meus ossos protestarem, empurrei uma estante pesada de vinhos empoeirados. Atrás dela, a pequena portinhola de madeira que eu descobrira anos atrás. Era dura, emperrada pela umidade. Forcei com o ombro. 1, 2 vezes. A dor foi aguda, mas o som da madeira cedendo foi a mais doce das músicas. O ar da noite, frio e com cheiro de chuva, invadiu o porão. Engatinhei para fora, saindo no meio do meu canteiro de hortênsias. A terra molhada sujou minhas roupas, o frio se infiltrando nos meus ossos. Fiquei agachada, o corpo tremendo, ouvindo. Luzes de lanternas varriam as janelas da minha casa. Eles estavam me caçando dentro do meu próprio lar. A mulher que passava horas podando aquelas flores com carinho, agora as usava como trincheira. Cada folha, cada galho, era uma parte da minha camuflagem. A disciplina de uma vida inteira, dedicada à paciência, agora se aplicava à imobilidade, a me tornar uma sombra no meu próprio jardim. O primeiro hábito que se formou naquela noite foi o do silêncio. Aprendi a andar na ponta dos pés sobre o gramado úmido, a controlar a respiração para que a névoa da minha boca não me denunciasse. Abandonei a lógica da minha casa e adotei a lógica da fuga. Não fui para a rua principal, iluminada e segura. Fui para os fundos, pulei a cerca baixa que me separava do terreno baldio, sentindo a farpa rasgar a barra do meu vestido. A dor foi um lembrete de que eu estava viva e em movimento. Minha mentalidade de relojoeira começou a trabalhar de uma forma nova. Eu não estava mais consertando o tempo. Estava manipulando-o. Cada minuto era precioso. Meu cérebro metódico, que antes organizava peças minúsculas, agora traçava rotas de fuga. A rodoviária era a única opção. Longe de táxis que poderiam ser rastreados, longe de vizinhos que poderiam me reconhecer. Andei por ruas que eu só conhecia de carro, sentindo o cascalho sob meus sapatos inadequados, uma anônima na minha própria cidade. O conflito interno veio como uma febre. O medo de fracassar era paralisante. E se eu estivesse errada? E se tudo fosse um mal-entendido terrível? A imagem do rosto de Antero, sorrindo para mim enquanto tomávamos café na varanda, voltou com uma força devastadora. Uma parte de mim queria voltar para casa, me enrolar na cama dele e esperar que tudo aquilo fosse um pesadelo. A Lígia de antes, a mulher da rotina, gritava dentro de mim, implorando pela segurança do mundo que ruiu. Mas os pensamentos antigos eram afogados pela realidade. O peso dos documentos contra a minha pele, a chave de fenda ainda na minha mão, o som do vidro quebrando na minha memória. Antero me colocou nesta guerra, e recuar não era uma opção. A tristeza pelo marido que perdi se misturou com uma raiva fria pelo segredo que ele guardou. Ele me amava o suficiente para construir uma fortaleza de mentiras ao meu redor, mas não o suficiente para me dar a verdade. Essa raiva se tornou meu combustível. Na rodoviária, o primeiro conflito externo se apresentou. O homem no guichê me olhou com desconfiança. Uma senhora de 78 anos, com roupas sujas de terra, comprando uma passagem só de ida para Florianópolis no meio da noite. "Perdeu os documentos, vó?" Ele perguntou, o tom zombeteiro. Tive que engolir meu orgulho, forçar uma voz trêmula e inventar uma história sobre uma neta que passou mal. Foi a primeira mentira que contei, em décadas, e ela saiu com uma facilidade que me assustou. O julgamento nos olhos dele foi como um tapa. Para ele, eu era uma velha senil, uma coitada. Aquela humilhação me fortaleceu. Deixei que ele pensasse o que quisesse. A invisibilidade da velhice, que tantas vezes me incomodou, agora era minha melhor arma.
Sentei-me num banco de plástico duro, encolhida, tentando parecer frágil e perdida, enquanto por dentro minha mente calculava os próximos passos com a precisão de um cronômetro suíço. A viagem de ônibus foi um purgatório. Cada parada, cada passageiro que embarcava, me deixava em alerta máximo. O medo de que um daqueles homens de terno preto entrasse no ônibus a qualquer momento era uma tortura. Fechei os olhos, mas não dormi. Repassei o plano, a carta de Antero, o nome do jornalista, Marcos Teixeira. Era tudo o que eu tinha. Uma âncora no meio da tempestade. Chegar a Florianópolis ao amanhecer foi um choque. O barulho da cidade grande, o cheiro de maresia misturado com poluição, a multidão anônima. Senti-me como uma peça de relógio minúscula caída dentro de um motor de navio. Blumenau era um mecanismo que eu conhecia. Florianópolis era um caos. Por um momento, o pânico me dominou. Sentei-me num banco na praça em frente à rodoviária, o corpo doendo, a mente exausta. Eu era uma fugitiva. Foi um desafio inesperado. A simples tarefa de existir numa cidade estranha. Tive que aprender a usar o transporte público, a comprar um café sem tremer, a encontrar uma pensão barata e anônima onde pudesse passar o resto do dia e me limpar. Cada pequena vitória, como encontrar o endereço do jornalista num mapa de papel, era um passo que me afastava da vítima e me aproximava da sobrevivente. O progresso foi gradual, construído sobre esses pequenos sucessos. Depois de um banho quente e algumas horas de sono intranquilo na pensão, vesti a única muda de roupa limpa que carregava na bolsa. Olhei para o meu reflexo no espelho manchado. O rosto estava mais velho, as linhas de preocupação mais profundas. Mas meus olhos tinham uma dureza que eu nunca vira antes. Era o olhar de alguém que tinha visto o mecanismo do mundo por dentro e não gostou do que viu. Encontrar o escritório de Marcos Teixeira foi outro teste. Ficava num prédio antigo e mal conservado no centro da cidade. A secretária me barrou, dizendo que ele não recebia ninguém sem hora marcada. A velha Lígia teria pedido desculpas e ido embora. A nova Lígia se recusou a sair. Diga a ele que é sobre Ricardo Vilar. Eu disse, a voz firme, usando o nome que era a chave para tudo. A mudança na expressão da mulher foi imediata. Ele me recebeu em uma sala abarrotada de papéis e livros. Marcos era mais jovem do que eu imaginava, com olhos cansados, mas incrivelmente atentos. Ele me ouviu com ceticismo, sua postura corporal gritando que eu estava perdendo o tempo dele. Ele achava que eu era mais uma senhora com uma teoria da conspiração. O desprezo em seu olhar era sutil, mas estava lá. Então, com as mãos firmes, abri minha bolsa e comecei a dispor as provas sobre a mesa dele, uma a uma, como se estivesse montando um relógio. O passaporte com o nome falso, o diário de capa preta, os microfilmes, a carta do meu marido. Não chorei, não elevei a voz. Apenas apresentei os fatos com a lógica metódica que Antero tanto admirava em mim. Meu marido foi um fugitivo por 55 anos, eu disse. Na noite em que ele foi enterrado, tentaram me matar para que o segredo dele fosse enterrado junto. A mudança no rosto de Marcos foi como o sol rompendo as nuvens. O ceticismo se dissolveu, substituído por uma intensidade que espelhava a minha. Ele pegou o passaporte, depois o diário, seus olhos percorrendo as páginas com uma velocidade impressionante. O jornalista cínico desapareceu, e em seu lugar surgiu um caçador que acabara de encontrar a presa de uma vida inteira. Minha senhora, ele começou, a voz agora cheia de um respeito que me aqueceu. A senhora não tem ideia do tamanho disso. Ele me fez dezenas de perguntas, e eu respondi a todas com clareza. Minha memória, que às vezes falhava para coisas banais, estava cristalina. Lembrei-me de detalhes, de conversas, de nuances que Antero deixou escapar ao longo dos anos e que só agora faziam sentido. Eu não estava apenas entregando uma história. Estava montando o quebra-cabeça da minha própria vida na frente dele. A confiança nasceu ali, naquela sala empoeirada. Eu não era mais uma fugitiva assustada. Eu era a fonte primária, a testemunha viva,
A engrenagem essencial sem a qual aquela história nunca funcionaria. Marcos me garantiu que eu estava segura, que ele tinha recursos para me proteger e, mais importante, para fazer com que aquela verdade viesse à tona. Ele não me via como uma velhinha. Ele me via como uma aliada. Naquela noite, ele me levou para um pequeno apartamento, um lugar seguro que ele mantinha para fontes em perigo. Era impessoal, limpo, e pela primeira vez em 48 horas, eu pude trancar uma porta e sentir que não seria arrombada. A exaustão finalmente me venceu, mas era uma exaustão diferente, a de um soldado após uma batalha vencida, não a de uma presa que fugiu. Antes de dormir, fui ao banheiro e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era uma estranha. Suas roupas estavam amarrotadas, seu cabelo desgrenhado, mas seu olhar era inabalável. Havia uma força ali, forjada no medo, na dor e na raiva. Uma força que eu nunca soube que possuía. Eu não era mais apenas a viúva de Antero Bauer. Percebi, com uma clareza que me tirou o fôlego, que eu não era mais a mesma pessoa. A jornada de Blumenau até aquele apartamento anônimo em Florianópolis não foi apenas uma fuga geográfica. Foi uma travessia interna. A mulher que amava a ordem, a previsibilidade e a calma de sua oficina havia sido forçada a abraçar o caos, a improvisação e o confronto. A Lígia que passava os domingos na igreja e as tardes no jardim, a relojoeira que acreditava que todo problema poderia ser resolvido com paciência e uma lupa, havia ficado para trás, enterrada junto com as mentiras do seu marido. A mulher no espelho era outra. Uma mulher que segurava nas mãos o poder de destruir homens poderosos. E a jornada dela estava apenas começando. A primeira noite no apartamento seguro de Marcos foi um silêncio que eu não conhecia. Não era a paz da minha casa em Blumenau, preenchida pelo tic-tac dos meus relógios. Era um silêncio vazio, urbano, pontuado por sirenes distantes. Naquela quietude, a transformação começou a se assentar nos meus ossos. A mulher que precisava de ordem e rotina para respirar, agora estava em um lugar anônimo, com uma missão caótica. E pela primeira vez em dias, eu não sentia medo. Sentia uma clareza fria, a mesma que eu tinha ao encontrar a engrenagem exata para reviver um relógio parado. A diferença era que, desta vez, a máquina a ser consertada era a verdade. Nos dias que se seguiram, Marcos e eu nos tornamos uma equipe improvável. Ele com sua energia inquieta e a mente afiada de um investigador, eu com minha memória metódica e a paciência de uma vida inteira. Despejei sobre ele 5 décadas de observações, de pequenas anomalias no comportamento de Antero que só agora faziam sentido. O antes era uma mulher que servia café ao marido enquanto ele lia o jornal. O depois era uma mulher que decifrava as entrelinhas daquele mesmo jornal, conectando nomes e datas do diário de Ricardo Vilar com a história recente do nosso país. A reação de Marcos foi a primeira grande mudança externa. O respeito em seus olhos era uma conquista tangível. Ele não me tratava como uma fonte frágil, mas como uma parceira estratégica. Lígia, sua mente é um arquivo, ele me disse certa manhã, enquanto eu o ajudava a montar uma linha do tempo. Antero era o estrategista, mas você era a cronometrista dele, mesmo sem saber. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sabia que precisava. Ele via a relojoeira em mim, não a viúva, e usou essa minha habilidade para fortalecer a investigação. A primeira matéria foi publicada em uma edição de domingo, ocupando a capa inteira do maior jornal do estado. O título era simples e devastador: O Professor e o Fantasma. Ver o rosto de Antero ali, ao lado do nome Ricardo Vilar, foi como sentir o chão tremer. Comprei o jornal em uma banca de esquina, disfarçada com um lenço na cabeça, e li a minha própria história. A história da minha vida, transformada em um escândalo nacional. O cheiro da tinta fresca do papel era o cheiro da revolução que eu, involuntariamente, havia iniciado. As reações que se seguiram foram uma avalanche. Meu telefone, que Marcos me instruiu a manter desligado, certamente explodiria com chamadas de vizinhos chocados de Blumenau.
Vi na televisão as equipes de reportagem acampadas em frente à minha casa, entrevistando pessoas que diziam: "Mas eles eram um casal tão decente, tão quieto." A surpresa deles era a prova do quão perfeita tinha sido a mentira de Antero. Eles não conseguiam conciliar a imagem da senhora que cultivava hortênsias com a mulher no centro daquela tempestade. A conquista mais concreta veio semanas depois, com as primeiras prisões. Os homens poderosos, cujos nomes estavam no diário, apareceram na TV, não mais com seus ternos impecáveis, mas com os rostos abatidos, sendo escoltados pela polícia. Eram empresários e políticos que eu via nos noticiários, figuras distantes que, de repente, se tornaram os vilões da minha história pessoal. Cada um deles que caía era uma peça do mecanismo doentio que Antero combateu e que, agora, eu ajudava a desmontar. Houve também uma conquista mais íntima e talvez mais difícil. Padre Inácio foi levado para depor. Graças ao meu testemunho e às cartas que Antero deixou, ele foi tratado não como um cúmplice, mas como um homem que agiu sob coação para proteger um amigo e, por fim, para me salvar. Sua pena foi leve, um afastamento temporário de suas funções. Vê-lo nos dois jornais, com o olhar cansado, mas digno, foi um alívio agridoce. O homem que me empurrou para o abismo também foi o único que me jogou uma corda. O contraste com a minha vida anterior era brutal e, de certa forma, libertador. A Lígia de antes se preocupava com a praga que atacava suas roseiras. A Lígia de agora se preocupava com a segurança de uma testemunha-chave que Marcos havia encontrado. A mulher que nunca saía de Blumenau agora vivia em um apartamento anônimo na capital, aprendendo a navegar por uma cidade que não se importava com seu sobrenome ou sua história familiar. A rotina se foi, e em seu lugar nasceu o instinto. Com o tempo, a poeira baixou. Os culpados foram condenados. A história se tornou um capítulo nos livros de história que Antero tanto amava. A conta na Suíça, que ele preparou para mim, me deu uma independência que eu nunca imaginei. Era uma quantia que me permitiria viver em qualquer lugar do mundo. Mas o dinheiro parecia secundário. A verdadeira riqueza era a liberdade que eu conquistei, não com o dinheiro dele, mas com a minha própria coragem. Eu não voltei para Blumenau. A casa, com seus relógios e fantasmas, foi vendida. Era um museu de uma vida que não existia mais. Com parte do dinheiro, criei uma pequena fundação para apoiar o jornalismo investigativo, para que outros Marcos pudessem continuar a consertar as engrenagens quebradas da nossa sociedade. Foi a minha maneira de honrar tanto o professor Antero quanto o revolucionário Ricardo. Hoje, eu vivo em uma pequena casa de frente para o mar, em uma vila de pescadores. O único tic-tac que ouço é o das ondas quebrando na areia. Troquei a precisão dos relógios pela imensidão imprevisível do oceano. No início, o silêncio sem os meus mecanismos era ensurdecedor, mas aprendi a ouvir a música do mundo real, um mundo que eu ignorei por mais de 50 anos, trancada na minha oficina perfeita. Refletindo sobre tudo, percebo que Antero, ao me esconder a verdade, me deu um presente, envenenado. Ele me protegeu do seu passado, mas também me aprisionou em uma redoma de vidro. A crise que se seguiu à sua morte não me quebrou. Ela estilhaçou a redoma e me forçou a respirar o ar de verdade pela primeira vez. A dor me fez descobrir uma força que estava adormecida sob camadas de rotina e conformidade. A Lígia de antes acreditava que a vida era como um relógio suíço, preciso, previsível e perfeito. Se uma peça saísse do lugar, tudo parava. A mulher que sou hoje sabe que a vida é mais parecida com um relógio de bolso antigo, que meu avô me deu. Ele tem arranhões na caixa, o vidro está um pouco trincado, e às vezes ele atrasa 1 minuto ou 2. Mas ele continua funcionando. Continua marcando o tempo. As imperfeições são a prova de que ele sobreviveu. As reações das pessoas que conhecem minha história hoje são de admiração. Elas me veem como uma mulher corajosa. Mas a verdade é que a coragem não foi uma escolha. Foi a única ferramenta que me restou quando todas as outras foram tiradas de mim.
A coragem não é a ausência do medo. É a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Para mim, esse algo era a verdade do homem que amei. Eu aprendi que a força não está na perfeição, mas na capacidade de se adaptar quando o mecanismo da vida quebra. Não está em evitar as tempestades, mas em aprender a navegar nelas, mesmo com um barco remendado. A mulher que passava os dias consertando o tempo dos outros finalmente aprendeu a ser a dona do seu próprio tempo. Olhando para trás, eu não sinto raiva de Antero. Sinto uma compaixão profunda pelo homem que teve que viver 2 vidas para ter uma. Ele me deu 55 anos de paz, mesmo que essa paz fosse construída sobre uma fundação de areia. Minha jornada não foi para expô-lo, mas para entendê-lo, e no processo, me descobrir. Esta nova vida, com o cheiro de sal e a ausência de paredes cobertas de relógios, é a minha conquista final. Não é uma vida de luxo, mas de autenticidade. Eu cuido de um pequeno jardim, não de hortênsias perfeitas, mas de plantas nativas, teimosas e resistentes, que crescem como querem. Elas são um reflexo de mim. A admiração que recebo às vezes me incomoda, porque a história não é sobre uma heroína. É sobre uma mulher comum que foi empurrada para circunstâncias extraordinárias. E isso me leva a crer que essa força não é exclusiva minha. Ela existe em cada um de nós, adormecida sob a superfície de nossas vidas cotidianas. Nós nos acostumamos com nossas rotinas, com nossos papéis, com as histórias que contamos a nós mesmos. Acreditamos que somos apenas a professora, a dona de casa, o aposentado. Acreditamos que nosso tempo de bravura já passou, ou que nunca o tivemos. Isso é uma mentira tão grande quanto a que Antero me contou. A vida tem um jeito cruel de quebrar nossos relógios mais preciosos. Um diagnóstico, uma perda, uma traição. E é nesse momento, quando tudo para, que temos uma escolha. Ficar paralisados, olhando para as peças quebradas, ou pegar as ferramentas que temos e começar a construir algo novo. Minhas ferramentas eram a paciência e a precisão de uma relojoeira. Talvez as suas sejam a gentileza, a teimosia, o humor ou a fé. Não subestime as habilidades que você aprimorou na sua vida comum. Elas são as armas mais poderosas que você terá quando o extraordinário bater à sua porta. A conquista mais importante não foi expor uma conspiração. Foi provar a mim mesma que a mulher de 78 anos, que muitos viam como frágil e no fim da linha, tinha, na verdade, a força de um mecanismo de aço. Uma força que foi forjada não apesar da minha idade, mas por causa dela. Portanto, a minha mensagem para você não é sobre política ou segredos. É sobre a força que se esconde na quietude. É sobre a sabedoria que existe nas mãos que trabalharam a vida inteira. É sobre o fato de que nunca é tarde demais para a sua verdadeira história começar. Não espere que um padre sussurre no seu ouvido. Ouça a voz dentro de você que diz que algo está errado, que você é mais do que a rotina que a aprisiona. Porque dentro de cada um de nós existe um mecanismo de sobrevivência esperando para ser ativado. E quando ele for ativado, você não vai apenas sobreviver. Você vai descobrir o tempo de verdade, o seu tempo. E ele será barulhento, imperfeito, assustador e, finalmente, gloriosamente seu. Essa é a única conquista que realmente importa.